Primeiro grito de Cristo na cruz. Parte 04, dia 16 de março de 2026. Ora, senhores e senhoras, isso foi na mais estrita justiça, mas uma escassa razão para a misericórdia e, de fato, ignorância. Se for intencional, não atenua o pecado, e ainda assim a ignorância de muitos que cercavam a cruz é uma ignorância deliberada. Eles poderiam saber que ele era o Senhor da glória. Moisés não era bastante simples. Isaías não foi muito ousado em seu discurso. Os sinais e sinais não eram tais que alguém poderia duvidar de qual é o sol no firmamento, como as afirmações de Jesus de ser o Messias. No entanto, apesar de tudo isso, o Salvador, com maravilhosa seriedade e consequente destreza, transforma o que poderia não ter sido um apelo em um apelo e o coloca assim: Pai, perdoa-lhes. Moisés não era bastante simples? Não suponha que ele seja menos rápido a entender lá ou menos intenso na veemência de seus pedidos. Irmãos, o coração de Cristo ainda trabalha com o Deus eterno. Ele não é um intercessor adormecido, mas, por causa de Sião, ele não se cala, e por causa de Jerusalém, ele não cessa, nem cessará, até que a justiça dela desapareça, adiante como o brilho, e sua salvação como uma lâmpada que queima. É interessante notar, em quarto lugar, que a oração aqui oferecida nos ajuda a julgar sua intercessão no céu quanto à sua continuidade, perseverança e perpetuidade. Como observei antes, se nosso Salvador poderia ter feito uma pausa na oração de intercessão, certamente foi quando prenderam a árvore, quando eles eram ocupados de atos diretos de violência mortal contra a sua pessoa divina. Ele poderia ter parado de apresentar petições em nome deles, mas o pecado não pode amarrar a língua de nosso amigo intercessor. Oh, que conforto há aqui! Você pecou, crente. Você entristeceu o seu espírito, mas você não parou aquela língua poderosa que roga por você. Talvez você tenha sido infrutífero, meu irmão e minha irmã, e como a árvore estéril, você merece ser cortada. Mas sua falta de frutificação não te retirou o intercessor de seu lugar. Ele se interpõe neste momento, gritando: poupe mais humano. Pecador, você provocou a ira de Deus ao rejeitar longamente sua misericórdia e ir de mal a pior. Mas nem blasfêmia, nem injustiça, nem infidelidade impedirão ao Cristo de Deus de instar o processo do próprio principal dos pecadores. Ele vive, e enquanto vive, suplica. E enquanto houver um pecador na terra para ser salvo, haverá um intercessor no céu para pleitear por ele. Estes são apenas fragmentos de pensamento, mas eles irão ajudá-lo, espero, a perceber a intercessão de seu grande sumo sacerdote. Pense novamente esta oração de nosso Senhor na terra e como sua oração no céu por causa de sua sabedoria. Ele busca o melhor e o que seus clientes mais precisam. Pai, perdoa, meu Senhor Jesus. Não respondas a nenhum desejo meu se não for de acordo com o teu julgamento. E se em alguma coisa que pedi deixei de buscar o que desejo, corrija minha súplica, pois tu és infinitamente mais sábio do que eu. Oh, é bom ter um amigo na corte para aperfeiçoar nossas petições antes que eles venham ao grande rei. Eu acreditava que nunca era apresentado a Deus nada além de uma oração perfeita agora. Quero dizer, diante do grande Pai de todos nós, nenhuma oração do seu povo jamais sai imperfeita.
Não há nada deixado de fora e não há nada a ser apagado. Isso não porque suas orações eram originalmente perfeitas em si mesmas, mas porque o mediador as torna perfeitas por meio de sua infinita sabedoria. E elas chegam diante do propiciatório moldado de acordo com a mente do próprio Deus. E ele certamente concederá tais orações. Não responda a nenhum desejo meu, se não for de acordo com o seu julgamento. Mais uma vez, esta oração memorável de nosso Senhor crucificado foi semelhante à sua intercessão universal na questão de sua prevalência. Muitos deles foram perdoados por aqueles por quem ele orou. Você se lembra de que ele disse a seus discípulos quando ordenou que pregassem, começando em Jerusalém, e naquele dia, quando Pedro se levantou com os 11 e acusou o povo com mãos perversas, eles crucificaram e mataram o Salvador. 3.000 dessas pessoas que foram justamente acusadas de sua crucificação tornaram-se crentes nele e foram batizadas em seu nome. Essa foi uma resposta à oração de Jesus. O rabino estava por trás do assassinato do Senhor. Eles eram os mais culpados. Mas é dito, uma grande companhia também dos sacerdotes acreditou. Aqui estava outra resposta à oração. Uma vez que todos os homens tiveram sua parte representativa, gentios e judeus, na morte de Jesus, o Evangelho foi logo pregado aos judeus e em pouco tempo foi pregado também aos gentios. Não foi esta oração? Pai, perdoa-lhes. Como uma pedra lançada em um lago, formando primeiro um círculo estreito, depois um anel mais largo e logo uma esfera maior, até que todo o lago esteja coberto por ondas circulares. Uma oração como esta, lançada em todo o mundo, primeiro criou um pequeno círculo de judeus convertidos e de pastores, e depois um círculo mais amplo daqueles que estavam sob o domínio romano. E hoje sua circunferência é larga como o próprio globo, de modo que dezenas de milhares são salvos pela prevalência dessa única intercessão. Pai, perdoa-lhes. Certamente é assim com ele no céu. Ele nunca implora em vão. Com as mãos sangrando, ele ainda ganhou o dia, com os pés presos à madeira, ele ainda era vitorioso. Abandonado por Deus e desprezado pelo povo, ele ainda era triunfante em seus apelos. Quanto mais, agora, a tiara está sobre sua cabeça, sua mão segura o cetro universal e seus pés estão calçados com sandálias de prata, e ele é coroado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, porque sem ti, meu Senhor, eu não sou nada. Louvado seja teu santo nome. Amém e amém.